Fala galera, hoje é dia de Levíticos 8, vamos lá. Como devem ser acesas as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e dize-lhe, quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, de fronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, a consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão os seus vestidos, e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. Os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que a terra do Egito fere a todo o primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, tinham dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram os seus vestidos, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los, e depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, este é o ofício dos levitas, da idade de 20 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação, para desde a idade de 50 anos sairão da milícia e deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, para o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Bom, galera, Números 8. Amanhã, Números 9. Falou.